E aí pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Novamente eu estou aqui para conversar com vocês, para a gente bater um papo a respeito do que está movimentando a Bolsa e o câmbio nesta terça-feira. Bom, se vocês se lembram bem, ontem eu tinha dito que os ativos brasileiros eles estavam muito mais pressionados. A gente viu o Ibovespa fechando em baixa de mais de 1% e o dólar à vista subindo e se aproximando das máximas. Nessa terça-feira, a gente tem basicamente uma reversão desse movimento. O Ibovespa está operando em alta de mais de 1%. Nesse momento, por exemplo, por volta aqui de 11h30 da manhã, o Ibovespa vai subindo 1,46%. Com isso, já aparece na faixa de 80.235 pontos. No mercado de câmbio, a gente também tem um dia muito mais tranquilo. A gente vê um alívio maior da moeda americana. O dólar à vista, por exemplo, está recuando 0,85% no nível dos R$ 5,77. Bom, queria explicar um pouco para vocês da dinâmica, Por que a gente está vendo esse movimento de alívio maior nos ativos aqui do Brasil? Em primeiro plano aparece o exterior. A gente vê que lá fora tem um clima muito mais ameno. As bolsas da Europa elas estão avançando, as bolsas dos Estados Unidos estão ali mais ou menos perto do 0 a 0, mas ainda assim é um clima bem tranquilo. Por que a gente tem esse clima mais tranquilo? Basicamente, tudo isso é por causa de uma sinalização que o governo chinês fez nessa madrugada. Se vocês se lembram bem, Estados Unidos e China eles estavam aí com uma escalada de atritos, os Estados Unidos estavam tentando aí culpar a China pela pandemia de coronavírus e usando isso como um possível argumento para não cumprir os acordos comerciais firmados no ano passado. Pois bem, o que a China fez? A China disse que vai aumentar a lista de produtos dos Estados Unidos que vão estar isentos aí de tarifas comerciais. Ou seja, enquanto o Donald Trump ele está aí ainda muito numa fase aí só de ameaças, a China foi lá e de fato fez uma medida concreta para tentar aliviar esse clima de tensão, e é claro que isso melhora o humor dos investidores, por isso a gente vê as bolsas lá fora assumindo ou um tom neutro ou um tom positivo, o que é claro que ajuda o Ibovespa. No mercado de câmbio, a gente também vê que o dólar à vista ele está se desvalorizando em relação às moedas de países emergentes, ou seja, moedas como o peso mexicano, o peso chileno, o rand sul-africano, que mais? O peso colombiano, enfim, todas essas moedas que são de países semelhantes ao Brasil, todas elas estão se valorizando em relação ao dólar e é claro que o real também acaba acompanhando esse movimento. Dito tudo isso, a gente também tem que ficar atento ao cenário doméstico, porque aqui dentro a gente tem um contexto muito mais pressionado, Todo mundo sabe que lá em Brasília, tem um clima de deterioração muito grande entre governo e Congresso, e hoje, tá para ser divulgado aquele vídeo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro, em que o Bolsonaro supostamente teria ameaçado o Moro de demissão. Então é claro que todo mundo está de olho nisso, todo mundo quer saber de fato se esse vídeo vai ser publicado e qual é o conteúdo dele, e claro que a depender do conteúdo a gente pode ter aí uma deterioração, a gente pode ter uma volatilidade nos mercados brasileiros. Além disso, todo mundo está de olho também na questão da PEC de auxílio financeiro emergencial aos estados e municípios, especificamente ao tema do reajuste aos servidores, O reajuste está previsto no texto dessa PEC, mas o ministro Paulo Guedes é contrário à concessão desse reajuste e, aparentemente, o presidente Bolsonaro vai vetar esse reajuste. Só que, é claro que a gente está numa bola dividida. Por um lado, o veto ao reajuste é importante para o ajuste fiscal, mas é claro que você não conceder esse reajuste, ele tem assim uma conotação impopular, o que, é claro, é algo que o presidente não deseja nesse momento. Então, todo mundo está de olho para ver se, de fato, o Bolsonaro vai vetar ou não esse reajuste aos servidores. E é claro que essa é uma situação que traz, sim, uma tensão muito maior em Brasília. No lado econômico, a gente também tem uma informação importante que foi o resultado do setor de serviços. Em março, a gente teve uma queda aí de quase 7%, 6,9% de baixa, o que é o pior resultado da série histórica, claro, tudo por causa dos efeitos da crise do coronavírus. Esse dado muito negativo do serviço se junta aos dados da produção industrial em março, divulgados na semana passada, com uma queda de mais de 9% na atividade das indústrias. Amanhã a gente vai ter a divulgação das vendas no varejo no mês passado, e aí, aliás, em março,
e todo mundo quer ver ali como é que fica o resultado do varejo para ter uma clareza maior a respeito da situação econômica do país em meio à pandemia. Então, como deu para perceber, o cenário político interno e o cenário econômico interno ainda são muito pressionados, e aí eu digo que não seria surpreendente se a gente visse aí uma perda de força do Ibovespa ou até mesmo uma nova alta do dólar à vista ao longo desta terça-feira. Bom, gente, eu fico por aqui, vou continuar acompanhando o desempenho dos mercados, qualquer coisa eu volto a falar com vocês aqui no YouTube, tá certo? Tchau, tchau, um abraço.